No segundo livro dos Reis, capítulo 16, dos versículos 10 até o 18, dos versículos 10 até o 18, do capítulo 16, do segundo livro dos Reis. Presta bem atenção. O altar de Damasco. O altar de Damasco. Eu vou ler apenas o versículo 14, quando ele diz assim: porém o altar de cobre que estava perante o Senhor, tirou ele de diante da casa, de entre o seu altar e a casa do Senhor, e pô-lo ao lado do seu altar da banda do norte. É que o rei Acais, ele foi a Damasco se encontrar com um outro colega rei, lá da Síria, e viu um altar diferente do que ele tinha lá, que ele adorava a Deus, que ele sacrificava a Deus. Ele viu um outro altar. E quando seus olhos caíram sobre esse altar, achou muito bonito a aparência do altar, o modelo do altar, e mandou logo: ei, risca aí, desenha tudo que tem desse altar. Nós temos essa facilidade do quintal do vizinho ser as coisas mais bonitas. É sempre lá no vizinho muito mais bonito, a casa de fulano é muito mais bonita, mais arrumada do que a nossa. A gente sempre tem essa ideia. Então, quando ele foi a Damasco, o altar aqui em Damasco é muito diferente, é muito bonito. Vamos, copia aí, faz tal, e vai de repente, entrega isso aqui a Urias, ao sacerdote, e o sacerdote entendeu o desejo do rei, entendeu totalmente o que o rei queria. O rei estava querendo agora erigir um outro altar. E assim Urias, o sacerdote, edificou um altar conforme tudo o que o rei Acais tinha ordenado, tinha visto lá para o lado de Damasco. Assim fez Urias. E quando o rei voltou de Damasco, viu o altar e se chegou ao altar, o novo altar, o diferente altar, o aprazível altar, e sacrificou nele. Queimou o seu holocausto, a sua oferta de manjares, derramou a sua libação, espargiu o sangue dos seus sacrifícios naquele altar, nesse novo altar. Porém o altar de cobre, esse era o altar do Senhor, que estava perante o Senhor, tirou ele diante da casa, tirou o altar do lugar. E quando você tira o altar do lugar, as coisas também ficam fora do lugar. Será que você não tem erigido um outro altar? Será que você não tem atentado e tem copiado um outro altar? Será que você tem esquecido, tem deixado de lado o altar do Senhor? Mas que altar, José? Tem tantos altares. Tem tantos altares. O altar da vaidade, o altar da soberba. Tá tudo bem. Tem nada a ver. É outro altar, não tem nada a ver. Não tem nada a ver. Eu posso andar desse jeito aqui, dessa maneira, é aqui na rua, é no shopping, tá? Eu não estou na igreja, tem nada a ver, é um outro altar. Nós estamos diariamente erigindo altares diferentes, deixando de lado o altar do Senhor. E agora eu me lembro, deixa eu correr aqui em Apocalipse, quando o Senhor revelando a João, ele disse certa vez: olha, se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Se você não se arrepender, eu virei e tiro o candelabro do seu lugar.
E quando o rei Acais assim fez, ele deixou de lado o altar do Senhor. Ele não teve coragem de se desfazer do original. Ele estava com a cópia, ele estava com um genérico, ele estava com um similar lá, mas não era o original. Mas mesmo assim o original ele não jogou fora, ele não se desfez, ele deixou ali de lado. Como quem diz aqui, esse aqui é meu plano B, se esse aqui não der certo, aí eu volto para o plano B. Aqui para mim, como diz a Bíblia aqui, ele disse, porém o altar de cobre será para mim, para inquirir dele. Para que eu questione, para que eu pergunte, para que se não der certo esse aqui, eu corro para ele. Se esse que eu fiz agora não der certo, aí eu volto. É isso que eu quero. Eu quero que você entenda, meu querido. O que se passou na cabeça desse rei Acais? O que passou na cabeça dele? O templo em Jerusalém tinha sim. Tinha um altar de bronze. Feito de acordo com as instruções que Deus tinha dado a Moisés. Estava lá, no seu lugar, do jeitinho, do modelo que Deus tinha mandado Moisés fazer. Acais viu um outro altar lá em Damasco, maior, provavelmente mais vistoso, mais bonito, né? Pelo jeito, ele, até trazendo para os dias de hoje, pelo jeito ele também já achava que o produto importado sempre é melhor, né? Eu tenho esse aqui, mas é antigo, desde o tempo de Moisés. Eu vou importar esse modelo lá do rei da Assíria, lá de Damasco, é muito bonito, muito vistoso. E eu vou importar esse modelo aqui. Inclusive, ele importou a ajuda do rei. O rei da Síria começou a ditar, a dar suas sugestões, e Acais foi caindo, foi atendendo. Foi se atolando mais. Chegou na lama e foi cobrir os pés, daqui a pouco a lama já estava nos joelhos, e foi se atolando mais. Impressionava os mandamentos, as sugestões do rei da Síria, trazia mais impressão a ele do que a Deus, do que o verdadeiro Deus. O rei da Síria estava mandando e desmandando na vida do rei Acais, e Deus ficando de lado. Então ele resolveu adequar o templo, dar um jeitinho no templo. Vamos reformar isso aqui. Esse altar é antigo, bota ele de lado, vamos botar esse aqui que é novo, bonito, vistoso. Mas põe esse aqui de lado, da Banda do Norte. Não vamos desfazer, não vamos jogar fora não. Por quê? Então, depois que ele instalou o altar particular dele, na frente do original, passou a usá-lo, como diz aqui o texto. Começou a usar o holocausto, começou a sacrificar, derramar o sangue, a libação, espargir o sangue, fazer as suas oferendas em cima do grande altar, do altar bonito, do altar vistoso. E não ficou só nisso, de colocar o altar de lado. Nessa reforma, ele retirou também do templo, se você for ler aqui todo esse texto aqui, ele retirou do templo alguns componentes de maior valor para poder atender ao rei da Síria, porque era o rei que estava dizendo, estava sugerindo, e esse outro rei, o rei Acais, apenas concordando e fazendo tudo que o rei da Síria estava mandando fazer. Ele tinha que atender ao rei da Síria. E substituiu todos esses componentes por outros menos nobres. Aí veio escultura de bronze,
A escultura de bronze veio, aí veio a de madeira, né? Por objeto de muito menos valor. Definitivamente para Acais, definitivamente para o rei Acais, o rei da Assíria valia mais do que Deus. Estava valendo mais do que Deus. Quantos de nós nos rendemos às vezes a um rei chamado Facebook? Quantos de nós não erguemos um altar chamado WhatsApp? É ele que manda, é o Google que manda, é ele que sugere, é ele que dá notícia, é ele que faz assim, é ele que orienta a sua vida. Muitos de nós não consultamos mais a Deus, não oramos. Está com uma dúvida? Não, ao invés de consultar, de orar, de perguntar a Deus, não, eu vou correr lá no Facebook, eu vou encontrar lá nas redes sociais, eu vou encontrar isso. É um outro altar. Nós esquecemos, muitas vezes deixamos para trás o altar original e passamos a adorar deuses estranhos e altares estranhos. O curioso, porém, é que ele, o rei Acais, ele não teve coragem de eliminar totalmente o altar original. Isso me chama a atenção. Não vou jogar fora não, deixa ele aí de lado. Deixa de lado. Ele manteve ali aquele altar, o mais antigo e o original, como reserva, como o escape, como a emergência, a saída de emergência. Era o seu plano B. Eu vou sacrificar com esse altar grande aqui, mas se não der certo, se falhar, aí eu corro. É isso? Quantas e quantas vezes nós temos nós temos esse tratamento para com o nosso Deus. É isso que eu queria dizer. Quantas e quantas vezes nós temos esse tratamento para com Deus, para com o nosso Mestre Jesus. Você conhece muito bem um carro. Todo carro, quando sai da fábrica, ele sai com um pneu chamado suporte. A gente chama aqui suporte. No resto do Brasil chama step. Todo carro tem o seu step. Mas dificilmente o motorista se lembra desse step. Ele se lembra de tudo do carro, mas o step está lá. Quantas vezes a gente procura, o step está vazio? Porque nós não demos a devida atenção. E muitas vezes nós temos Jesus na nossa vida como um step. Ele está lá, esquecido. O pneu de suporte, o pneu de step, a gente só se lembra quando um murcha, quando um fura. Quando deixa você na mão no meio da estrada, aí você se lembra do pneu de suporte. Você se lembra do pneu de step. Muitas vezes assim nós tratamos Jesus. Colocamos ele de lado. E quantas vezes na hora da dificuldade é que você lembra dele? Quantas vezes? Então, o rei Acais colocou o altar original ali de lado, para o plano B, mas não se desfez dele, não se desfez. Ele pretendia usá-lo, é por isso que ele não se desfez, ele pretendia usá-lo para buscar a orientação de Deus. Ora, se o altar tinha sido Deus que tinha ordenado a fazer, era o altar de Deus, ele só podia buscar a orientação de quem? De Deus. Então, está claramente definido, diante do nosso entendimento, dos nossos olhos, de que Acais, naquele momento, tinha duas velas. Ele tinha uma vela acesa para Deus e outra para o diabo. Ele tinha uma vela acesa para Deus, mas tinha uma outra vela, e bem grande, e bem mais vistosa, muito mais bonita, acesa para o diabo. Quando ele tinha o seu grande altar, o vistoso altar, copiado lá dos deuses pagãos e dos outros deuses, e o seu altar, o original, né, que estava ali de lado, exatamente para na hora da dificuldade, que o grande não der certo, ele corria para ele. Quantas vezes corremos para o Facebook, para o amigo, para a amiga, para o advogado, para fulano, para cicrano, para a rua inteira, e a gente não corre para os pés de Jesus.
A gente deixa o altar original de lado, corre para o altar grande. Mas quando o altar grande não dá certo, não resolve, não chega, aí é que ele se lembra de, agora eu vou inquirir com um altar pequeno. É acender duas velas, uma para Deus e outra para o diabo. Esse era o versículo, mais ou menos, que eu corri lá em Apocalipse para citar para vocês. Capítulo 2, Apocalipse, capítulo 2, versículo 5, mais ou menos. Deixa eu me ver aqui bem rapidinho, abrindo a Bíblia no livro de Apocalipse, capítulo 2, quando é a Bíblia que eu estou lendo todos os dias, é bem mais rápido. Quando são outras Bíblias, que eu tenho várias, aí tem umas que eu tenho dificuldade. Aqui eu estou sempre usando, é bem ligeirinho. Mas aqui, ó, lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e pratica as primeiras obras. Quando não, brevemente a ti virei, e tirarei do seu lugar o teu castiçal, se não te arrependeres. Esse versículo chave aqui, que eu quero chamar a sua atenção nesse final, nesse arremate dessa nossa conversa. Esse versículo, ele não... Você pode até dizer, mas onde você leu aí não tem nada a ver com a história do rei Acais. Tem nada a ver com a história do rei Acais. Mas esse versículo, ele nos mostra uma igreja que também deixou o essencial. A igreja que deixou o altar original de lado, deixou o essencial de lado. Qual era o essencial? O amor. Deixou de lado. E Deus lhe diz que ele poderia perfeitamente colocá-la de lado também. Se não te arrependeres, eu retiro o candelabro. E da mesma maneira que você deixou o meu altar de lado, o altar original de lado, eu virei, se não te arrependeres, e tirarei de meio de ti o candelabro. Deus não ficaria lá de plantão para o caso de emergência. Não. Se estiveres em mim, minhas palavras estiverem em vós, se você estiver comigo, eu estarei com vocês. Ei, a Bíblia inteira dizendo isso. Mas quando você dá as costas e vai para um outro altar, um outro altar, Deus também... Não, Deus está comigo em todo o tempo. Não. Jesus está comigo, não me abandona. Não. Se você abandonou ele, se você deixou de lado, ele também vai para longe de você. Claro, como Deus, ele continua de olho em você. Agora, estar com você é muito diferente. Não caia nessa de dizer que ele nunca lhe deixa. Portanto, simplesmente ele pode tirar de junto dele quem demonstra não se importar com essa posição. Para mim tanto faz estar perto de Deus ou não, não sei o que lá, ele também é um grande Deus, tá? Ele nunca me larga, ele nunca me deixa. Mas se você for ler a palavra, lendo a palavra, se você ouvir o seu pastor, os ensinamentos do que o seu pastor tem lhe dado, você vai observar de que ele pode tirar de junto dele, sim. Quem demonstra não se importar com essa posição, a posição de estar longe dele, de estar em outro altar, servindo a um outro Deus. Acais agiu aberta e grosseiramente. Éfeso foi mais sutil. Resta saber que lugar Deus ocupa para nós e em que posição ele nos colocará. Acho que conviria pensar nessa manhã nisso. Cada um de nós, inclusive eu, tenho sempre que estar atento a olhar para o altar. É o altar original, a que posição eu estou. Eu não posso estar distante, eu não posso ter um outro altar, eu não posso servir a outro Senhor. Não, eu tenho que me policiar, eu tenho que estar olhando
Olha, quem está em pé, cuide para não cair. Cuide para não cair. Convém a cada um de nós, meus queridos, pensar nisso e consultar Deus a respeito. Consultar Deus a respeito. Não é o Google, não é o vizinho, não é amigo, não é o parceiro, não é o companheiro, não é o marido, não é a esposa, não. Consultar a Deus a esse respeito. Cada um no seu lugar. Cada um no seu lugar. Deus no centro. E nós junto dele. Todos nós juntinho dele. A igreja em Éfeso, era essa a advertência. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Hoje, a gente vê de tudo no meio das nossas igrejas. E muitas vezes, o altar de bronze, o altar original, colocado de lado. Hoje, às vezes é usos e costumes, hoje se prega muito isso, prega muito aquilo. Ah, minha pregação é de autoajuda. Ah, é a minha promessa no domingo, que na segunda você vai estar com a chave do apartamento na mão, você vai estar com a chave do carro na mão. Né? Altares diferentes. Componentes do templo diferentes, peças diferentes. Portanto, reflitamos nesse dia, nessa história do rei Acais. Segundo livro dos Reis, capítulo 16, tem toda essa história. Eu gostaria que você, se pudesse, diminua o tempo hoje do seu Facebook, do seu WhatsApp, passe, leia esse trecho. Deus vai falar com você muito a esse respeito. Mas de forma alguma, de maneira nenhuma, deixe o altar principal, deixe o altar de Deus para trás. Não coloque ele de lado. Não copie, não importe, não traga de fora um outro altar. Mantenha o altar original. Mantenha o seu altar original. As igrejas hoje, a gente fala, né, muita propaganda. Tem igreja que tem muita propaganda. Tem igreja que tem na entrada a foto do seu líder, do seu criador, do seu fundador. Tem data de nascimento, data disso, daquilo outro, do fundador. Tem os diplomas, os anéis, as formaturas do fundador, do seu pastor, do seu missionário. E eu fico muito satisfeito quando chego numa, não tem nada disso, é apenas uma cruz. Só a cruz. Foi nela, a partir dela, do derramamento daquele sangue, que a minha vida foi mudada, que a minha vida foi comprada.